Graça e paz para todos, meus amados e ouvintes da Palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o diácono Cristiano Sales. Nesta manhã eu gostaria tão somente de trazer uma mensagem para os nossos corações, para os nossos deleites espirituais, que está no livro do Êxodo, no capítulo 3, a partir do versículo 1, e assim diz a palavra do Senhor: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Meus queridos, eu li aqui um texto da palavra do Senhor, onde Deus ele se revela para Moisés no meio de uma sarça. Todos nós sabemos que a vida de Moisés está dividida em 3 etapas. Os primeiros anos da vida de Moisés, até chegar os 40 anos, Moisés ele aprendeu toda a cultura do Egito. Moisés ele se tornou príncipe do Egito. Segundo alguns estudiosos, Moisés conhecia de matemática, de física, de ciência, de astrologia. E Moisés era um homem muito sábio naqueles dias. E dos 40 anos por diante, Moisés ele foi para a terra de Midian. Moisés ele construiu família, se casou-se. E na terceira fase da vida de Moisés, ele conduziu o povo no meio do deserto em direção a Canaã. E nessa passagem que eu li, meus queridos, Moisés, ele estava pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro, quando ele viu a sarça ardendo em chamas. E naquela época era comum a sarça pegar fogo por causa das altas temperaturas que tinha ali naquela região. Só que tem um mistério aqui nessa passagem. A sarça ardia, mas não se consumia. Ou seja, o fogo não queimava a sarça, porque o próprio Deus estava presente manifestando o seu poder. E ali, meus queridos, Deus ele se revelou para Moisés por meio de uma teofania. E Deus fala com Moisés dizendo: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde tu estás pisando é lugar sagrado. Em outras traduções diz que o lugar era um lugar santo. E a gente sabe, meus queridos, que no Antigo Testamento as sandálias que as pessoas usavam tinham um certo simbolismo. No livro do profeta Amós, no capítulo 2 e no versículo 6, as sandálias deveriam ser usadas sempre na refeição pascual. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 24 e no versículo 11, está escrito que quando as pessoas estavam de luto, elas não usavam as sandálias. No livro do profeta Isaías, no capítulo 20 e no versículo 2, o fato de não ter sandália era sinal de penúria dos cativos de guerra. Até nos dias de hoje, meus queridos, os muçulmanos têm todo aquele ritual para entrar na mesquita. Eles não entram de sandália. Sempre quando eles vão entrar na mesquita, eles tiram primeiro as sandálias que estão nos seus pés. Você pode ver que as sandálias sempre tinham aquele simbolismo. E o fato de Deus mandar Moisés tirar as sandálias é porque a única coisa que Moisés tinha trazido do Egito era justamente as suas sandálias. E nessa sandália, meus queridos, de Moisés, que ele usava, tinha um brasão esculpido com a imagem de um deus Ra, que era o deus dos egípcios. E para Moisés servir a Deus, ele não poderia servir com as coisas do Egito, com os costumes do Egito. O Egito tinha que ficar para trás, tinha que ser esquecido. E nos dias de hoje, meus queridos, também não é diferente. Eu e você que temos o chamado de Deus, se queremos ser uma bênção nas mãos do Senhor, temos que deixar de lado toda a bagagem do Egito, tudo aquilo que é profano, tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, para verdadeiramente a gente servir a Deus na beleza
da sua santidade. Então, meus queridos, que fique para todos nós esta breve reflexão da palavra do Senhor e que Deus assim nos abençoe.